Bom de ter de volta, então, aula número 1 do nosso capítulo 3 diz o seguinte: faça o gráfico das seguintes funções de real em real. Então, a primeira coisa que eu vou estar relembrando aqui para você, antes de começar esse capítulo aqui, é um pouquinho sobre os nossos gráficos. E a primeira coisa que eu vou fazer é quando nossa função ela é crescente. Quando a nossa função afim ela é crescente, ela tem essa característica aqui. E a principal característica é que o meu A, né, que é a minha função afim, ela é escrita dessa forma aqui, ó, f de x igual a ax mais b. E olha, eu te chamo atenção para esse A aqui, ou seja, esse valor que fica aqui, ó, bem na frente do x. Vou fazer mais um parênteses aqui, tá? É a mesma coisa também que eu estou escrevendo ax mais b com y, tá bom? Y e f de x aqui, ó, são a mesma coisa, apenas uma denotação, tá bom? Mas vamos se prender a esse A aqui. Esse A aqui, quando ele é um valor positivo, a nossa função ela é crescente. Então, ou seja, ela tem essa característica aqui, ó, de estar subindo. Já quando o nosso A ele tem valor negativo, para baixo, aqui. Então, quando o nosso A ele tem valor negativo, ou seja, o nosso A ele é menor do que zero, então eu tenho uma função decrescente. E essa função decrescente é porque o meu A, aqui nesse caso, ele é um valor negativo. Geralmente, eu tenho um sinal de menos na frente. Vou te chamar a atenção aqui, ó. Funções decrescentes, tá vendo? Ó? Tem sinais negativos e funções crescentes, porque tem sinal positivo. Bem? Então, já sabemos logo, antes de começar o nosso exercício, que nós temos duas funções crescentes e duas funções decrescentes. E também um último caso, opa, esse é muito interessante, é quando o nosso A ele é igual a zero. Nosso A é igual a zero, nós temos então uma função constante, tá bom? Constante por quê? Porque o nosso, se a gente tinha um ax mais b como nossa função e o nosso x vale zero, automaticamente esse produto aqui, qualquer número real que eu multiplicar por zero vai dar zero, então eu chego à conclusão que o meu y, a minha função, ela é sempre igual a b, ou seja, esse ponto b aqui. Tudo bem? Então, ou seja, ela é uma função constante, ou seja, todos os números reais, né, associados a essa função vão ser igual a esse b. Bom, isso aqui é um parênteses antes da gente estar começando, então, a nossa playlist aqui da nossa função constante, na qual a gente vai aprender muita coisa interessante, tá bom? Então, como a primeiro exercício, está aqui a nossa letra A, ele pede para traçar, então, o gráfico da função do tipo x mais 1. E como eu mesmo já acabei de dizer para você, que a gente, na verdade, se trata de uma linha, e para a gente fazer uma linha, a gente precisa, na verdade, de dois pontos. Esse é o mínimo para a gente poder fazer uma linha, dois pontos. Então, ou seja, a gente tem que conhecer um ponto P1 e um ponto P2, quaisquer, para a gente poder traçar esse tipo de função afim. Eu não preciso ficar associando a mais valores, tudo bem? Eu só preciso, basicamente, de dois pontos para que eu tenha, então, uma função afim e desenhar o gráfico dela. Sendo assim, os dois pontos mais convenientes, dois pontos mais fáceis da gente estar encontrando, é quando eu associo o meu y a zero, então, ou seja, eu estou procurando um marco, tá bom? Sempre próximo da minha origem, ou seja, quando o meu y ele vai ser zero, ou seja, o meu gráfico vai estar cortando o meu eixo das minhas ordenadas, tá bom? Que é esse aqui é o meu eixo das minhas abscissas, ou o meu eixo x, o eixo das minhas ordenadas, ou o meu eixo y, tá bom? Então, quando eu quero saber quando está cortando o meu eixo das minhas ordenadas, eu simplesmente associo a zero. E é a mesma coisa que eu estou trabalhando, então, com x mais 1 igual a zero. E eu chego à conclusão, então, que meu x é igual a menos 1. Ou seja, eu já tenho um ponto aqui, ó. Outro ponto interessante é qual eu fazer, então, meu x igual a zero, que é quando o meu gráfico vai estar, então, cortando o eixo das minhas abscissas. Sendo assim, eu igualei meu x a zero, e você pode reparar, então, que meu y, automaticamente, ele vai ser igual a 1. Bem, novamente, então, eu tenho dois pontos aqui. Vou apagar aqui. E quais são esses dois pontos conhecidos aqui? Eu sempre, quando eu vou escrever um ponto, eu tenho que começar pelo x, tudo bem? Então, eu tenho ponto menos 1, 0, e ela também corta no ponto 0, 1.
Sendo assim, eu vou fazer o gráfico da minha função aqui. Vou procurar, então, ponto menos 1 em x, tá aqui, ó, menos 1, 0, tudo bem? Porque o valor que eu associo, tá bom? Para uma coisa. Apesar de ser 0 em y, eu não marco ele no eixo y. Significa o quê? Que o 0 de y está aqui, ó. Ele aqui, ó, é 1, 2, 3 em y, menos 1, menos 2. O 0 está aqui. E aí eu procuro agora o menos 1. Então, ou seja, menos 1 de x está aqui, porque o x corre nessa direção. Indo aqui, ó, agora eu tenho 0 em x, então você lembra? Isso aqui está menos 1, menos 2, aqui é o meu 0 de x. Eu vou procurar, então, agora o meu valor de y, que é 1. O mesmo sistema que a gente usa para batalha naval. Então está aqui o 1, vou usar a nossa linha verde que a gente associou, e repare, como eu tinha dito para você, eu só preciso apenas de 2 pontos para poder traçar a minha linha. Está aqui o gráfico da minha função, a minha primeira função, e ela é uma função crescente. Eu vou deixar de verde aqui para chamar a sua atenção. Aqui um risco. E vamos então para a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede então menos 2x mais 4. O nosso y, ele é igual a menos 2x mais 4. E aí eu faço a mesma coisa, eu associo então, forço o meu ponto y a ser um ponto zero. Então, ou seja, quando o meu y é zero, o meu x vai ocupar que valor? Vamos fazer aqui, vamos tentar fazer aqui de cabeça, tá bom? Vou passar o 4 para o outro lado, ele vai ficar com menos 4, então eu vou ter menos 2x igual a menos 4. Sendo assim, eu divido menos 4 dividido por menos 2 e encontro, então, que o meu x ele é igual a... Trabalhando ainda, eu vou colocar meu x igual a zero, bem mais fácil, porque eu posso eliminar simplesmente esse termo completo e chego à conclusão, então, que o meu y ele é igual a 4. Vou traçar novamente aqui o nosso plano cartesiano. Vou procurar os nossos pontos, lembrando que eu sempre começo pelo número x, ou seja, 2 está aqui, ó, vou associar mais ou menos que o nosso 2 esteja aqui, e 0 em y. Sendo assim, o nosso x agora vale 0, então eu continuo aqui e procuro o 4. 1, 2, 3, vou dizer mais ou menos que o 4 é aqui, sem prejuízo nenhum. Lembrando, então, que a nossa função ela tem um sinal negativo, então ela é uma função decrescente. Opa, perdão. Ou seja, eu tenho que pegar, aqui, ó. Então, tá aqui o nosso gráfico da nossa função. Nossa linha fica um pouquinho maior. Então, tá aqui o gráfico da nossa função, da nossa letra B. Continuando ainda, vamos então para a nossa letra C. Vou apertar aqui para poder caber. Nosso y ele é igual a 3x mais 2. Vou subir aqui. Mas à vontade. Posso novamente, ou seja, o meu y ele vai ser igual a zero, e eu chego então à conclusão que o meu x ele é menos 2/3. E o nosso, quando eu faço meu x ser igual a zero, eu chego à conclusão então que o meu y ele vale 2. Já tenho condições de construir também o gráfico da minha função. Então, ou seja, menos 2/3. Por aqui é alguma coisa 0,666, então, ou seja, é antes do 1, mas eu vou botar bem aqui, sem problema nenhum, menos 2/3. E aqui 0 e 2, então vou botar aqui mais ou menos está o nosso número 2. É uma função crescente, porque ela é positiva, então eu vou estar usando a nossa caneta verde aqui e vou estar traçando então o gráfico da nossa função. Para aumentar o comprimento dela. Está aqui o gráfico da nossa letra C. Vou fazer mais uma divisão aqui. Vamos fazer aqui nesse espaço a nossa letra D.
e pede, então, que o nosso y seja igual a menos x menos 2. Chama atenção, ou seja, o sinal é negativo, então é uma função decrescente. O nosso y, forçando quando o nosso y ele é igual a zero, eu chego à conclusão que o nosso x também vale menos 2. Isso por quê? Porque menos x menos 2 é igual a zero, ainda que eu passe para o outro lado, vai ficar menos x igual a 2. E como o x está negativo, eu multiplico por menos 1 de ambos os lados e fica então com x igual a menos 2, tudo bem? E, por último, eu forço então que o meu x seja um valor zero e chego à conclusão também que o meu y corta o ponto menos 2. Desenho aqui o nosso eixo, nosso plano cartesiano. O nosso y, quando vale zero, o nosso x vale menos 2, está aqui. E quando o nosso x é igual a zero, o nosso y também vale menos 2. Como se trata de uma função decrescente, como a gente já havia percebido, eu vou estar usando a nossa linha vermelha aqui, aumentar essa parte de cá. Então, aqui o gráfico das nossas 4 funções do nosso exercício número 1. Tudo bem? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.